que é baçari, e você acabou cozinhando leite nele numa determinada temperatura, para você cacherizar isso, depois de lavar, esperar 24 horas, você tem que, com aquele calor que o leite chegou na panela, você tem que aquecer aquela panela com água fervendo para poder tirar os resíduos do leite e ela voltar a ser baçari e não ficar trefe, não ficar tarefa. Bom, então onde eu quero chegar com essa analogia, com o calor que entra é o calor que sai? Da seguinte forma, o que afastou muita gente da, entre aspas, religião, não gosto dessa palavra, é uma palavra que com o tempo ficou pejorativa, tá? Porque na realidade religião era nada mais nada menos que um modo de vida. E que depois de muitas outras coisas acabou virando pejorativamente essa palavra religião. Então, o que afastou muita gente da religião é o que poderá possivelmente trazer de volta. Entendeu a analogia? Com o calor que entra é o calor que sai? Então, aquilo que levou de embora é o que pode trazer de volta. Como assim, Davi? Como é que aquilo que serviu para afastar, você vai utilizar para trazer de volta? Simples. O que afastou o pessoal? Vamos escutar essa frase. Com o advento do iluminismo, um período histórico, né? Em síntese, bem simplória, tudo que não fosse explicado pela razão, pelo método científico, pelas comprovações históricas, matemáticas, físicas, químicas e pelas ciências naturais, não era válido. Tá? Crível e sério, sendo então crendice. Então, o que o iluminismo dizia? Era a razão pura. Tudo aquilo que não era explicado pela razão e pelo aquilo que calcava e se calcava na razão, como as ciências físicas, químicas e matemáticas, tá? Não era sério. Tá? Então, nós vamos utilizar a própria razão, que foi o que afastou as pessoas do judaísmo, porque naquele tempo também, não está aqui, mas só para expandir um pouco, qual foi a ideia que surgiu e que gerou o reformismo judaico? Que vamos viver como judeus em casa e vamos viver como alemães na rua. Em casa você come kasher, em casa você bota tefilina, em casa você reza, em casa você usa tzitzit, em casa você usa kippah, na rua vamos sair como pessoas normais. Então isso foi um desmembramento do iluminismo. Mas eu não quero chegar nesse ponto e que gerou a reforma com Mendelssohn e tal. Mas aí já é outra história. Vamos chegar na ideia principal. Tá? A razão, pelo método a razão foi o que começou a tirar a religião como algo válido, porque a religião era crendice, já que você não provava por métodos matemáticos, físicos e químicos todas as suas assertivas. Bom, então agora ficou mais clara aquela ideia da analogia com o kasher, com o calor que entra e o calor que sai. Aquilo que afastou o judeu da religião como a razão pura e simples, se não era explicado assim, é o que vai servir para trazer de volta. Mas como, Davi? Então, fazendo uso da mesma razão, a ciência, a razão no caso aqui é a ciência, que alçou, depois daquele tempo do iluminismo, voos bem maiores, evoluindo descomunalmente em todos os campos, ao ponto de, aí é que é interessante, ao ponto de alcançar interseções com conceitos milenares da sabedoria judaica. Hoje a ciência começa a descobrir a religião. Tá? Vamos conduzir o raciocínio numa lógica que leve a aproximar-se, não estou querendo descobrir a verdade, que leve a aproximar-se da conclusão que o modo de vida judaico, baseado na essência da Torá, é benéfico e sempre atual. Então, entramos agora numa contradição com aquilo que era antes, usando o que gerou a contradição. Voltando, sendo chato, mas para poder fixar. Se o iluminismo, a razão pura, foi o que afastou, de certa forma, as pessoas da religião, essa mesma razão que hoje chamamos de ciência é o que vai trazer de volta os nossos jovens. Porque essa ciência alçou voos tão grandes que ela chegou junto à religião. Ela começou a falar em termos essenciais de conceitos que milenarmente pertencem à nossa sabedoria. E é essa confrontação que leva à semelhança e não à distorção que, no meu entender, poderia trazer de volta as pessoas. Mas somente se isso for voluntário, se isso for
uma autodescoberta, ou alguma coisa de dentro para fora, e não de fora para dentro como imposição. Né? A gente não pode querer que as pessoas somente acreditem. Porque, acredite, essa frase não é minha, acreditar deixa espaço para dúvida. Você acredita que na próxima Copa o Brasil pode ser campeão? Acredito que pode, mas pode não ser. Mas quando você internaliza algo e você passa a ter certeza, a certeza não deixa espaço para dúvida. Por isso que no judaísmo a palavra emuná, muitos não gostam de traduzir por fé. É confiança. Quando você confia, você segue. Porque você tem uma relação de nexo causal. Aquilo que você está fazendo no livro, você sente, percebe, constata que está trazendo benefício para a sua própria vida. É como que você quase estivesse enxergando o invisível. Aí tem outro tipo de olho, outro tipo de sensibilidade. Só a passagem do tempo para aqueles que avaliam o seu dia a dia é que demonstra que essas mudanças estão acontecendo. Bom, então qual é a estratégia final? Permitir que concluam, por conta própria, a existência, olha a palavra existência, de um elemento individual, interno, próprio, só que comum a todos, que se beneficie do cumprimento das mitzvot. Então é a pessoa, por conta própria, internalizar que aquilo ali tem validade. Poxa, mas e aí como? Até agora, os como estão sendo respondidos, mas criando uma nova pergunta. Até aqui, estamos todo mundo junto na ideia do conceito? Legal, Hernani? Vamos lá. Essa identificação para ser crível, consistente e perene é o mais importante, tá? Irrefutável, deve ser conquistada e não imposta. Enfim, surgiu com base nesse objetivo a escolha e a sequência de abordagem desenvolvida para a aula chamada aula. Então vamos lá. Existe no Liesen um curso de Kabbalah com 3 meses, atualmente 10, 12 aulas, 9, depende do número de feriados que tem nesses 3 meses. E que tem vários temas, 72 nomes, 10 sefirotas, para as crianças. Se você sabe, você simplifica. Se você simplifica, todo mundo entende. Então, o que ocorre? 72 nomes, 10 sefirotas, Tikkun, mundos, códigos da Torá, a gente estava conversando, e alma. Só que quando eu desenvolvi a aula de alma, eu desenvolvi com essa estratégia. Então, até agora, o que eu estou mostrando para vocês é, o que lá eu não falo, é a exposição de uma estratégia que termina nessa aula. E qual é o objetivo, dito até agora? Fazer com que eles, por conta própria, identifiquem que existe uma alma e que a partir do ponto em que eles identificam isso, baseado na confrontação do que tem no Zohar, na Torá, no Talmud e nas experiências científicas de quase morte e na física quântica, que é o que faz com que os celulares deles funcionem, que é o que faz com que a televisão funcione, que é o que faz com que os filmes que eles gostam tenham esses temas, então eles vão ver que tudo que tem no judaísmo é sempre atual e sempre benéfico. Porque o judaísmo, ele não ensina nada mais nem menos, através da frase Torah Haim, a matéria da vida. E todos nós na vida precisamos de proteção, carinho, sustento, saúde, paz, e o que o judaísmo ensina é como conquistar isso. Então, na aula de alma, só que aparentemente parece tudo muito, e é, grande, mas são frases largadas, colocadas numa ordem lógica, a coisa ganha lógica e muda a vida de muita gente. Só fazer uma parte que não estava aqui, a maior alegria que eu tive nesse último trimestre, e que eu tive também nos outros, mas esse foi mais profundo, no final os alunos chegarem para mim e falarem a seguinte frase: muito obrigado, Davi, eu sou outra pessoa depois desse curso. Eu fiquei assim abismado, chegarem e me abraçar: Davi, valeu, você brigou, mas eu gostei.
Uma vez só que eu briguei. E briguei abraçando ele. Abracei ele e falei, cara, não sei se eu te abraço, eu te esmurro, você não está deixando eu dar aula. Aí tem um beijo na testa dele. Eu acho que ele nunca foi beijado pelo professor. E foi num garoto, não numa garota, senão podia pensar que era alguma coisa não permitida. Sim, então, e eu tive uma frase que eu falei para eles numa hora em que eles estavam falando muito. Eu falei, gente, olha só, eu quero passar para vocês coisas que eu torço para alguém passar para meus filhos, porque santo de casa não faz milagre. Então, eu estou passando para vocês e vocês estão gostando. Então, preste atenção. Aquele que não está gostando, eu deixo dormir. Mas não fala, porque está atrapalhando aquele que quer prestar atenção. Na hora o cara fica envergonhado. Aí começa a perguntar. As notas que eu dou lá não tem prova. Eu faço um cruzamento de 3 coisas. Assiduidade, atenção, o cara que fica quieto, e o principal, quem faz pergunta. Porque se a pessoa vai de corpo presente, sem prestar atenção, ainda é melhor do que não ir. Quando o cara presta atenção, ele está recebendo. Mas quando ele faz a pergunta, ele está raciocinando. Então, o que acontece? Com isso tudo, eu tiro a média e dou a nota final. Você não tem perguntas? Oi? Você não tem perguntas? Quase sempre tem. É muito difícil que não tenha, porque o tema é conduzido a gerar curiosidade. Então, o que acontece? Então, nessa aula de alma, foi o que eu descobri, porque nos 72 nomes, nas 10 sefirot e nas outras, você não tem algo assim tão palpável como a alma que está dentro de você. E que a partir do ponto em que eles se convencem de que tem uma alma, tudo aquilo que tem a ver com a interação corpo e alma, e que é o que o judaísmo mais faz, o Rabino Benjamin acabou de falar ali, que na comida é aquilo que a gente bota para dentro. A Kabbalah explica que interage direto com a gente. Quando eles entendem tudo isso através do kasher, tá? Eles começam a entender que vale a pena investir naquela alma. Então esse entendimento, na minha opinião, se conseguir passar para todas as pessoas, é o que traz as pessoas de volta para o judaísmo, não importa a idade. Oi? 15 e 16. Tá? Porque são pessoas que estão no 2º ano do antigo científico. Vamos fazer vestibular no ano seguinte. Então, alguns têm até 17. Tá? Eu entrei na faculdade com 18. Hoje tem muita gente entrando com 17. A gente volta para o judaísmo é uma coisa. Outra coisa é você pergunta também para a pessoa, né? Olha só, eu estou dando uma aula para judeus. Fazer o bem das pessoas é cumprir mitzvah. Porque isso é uma coisa que muita gente não entende, mas foi bom você ter falado. Uma mitzvah leva a outra. Uma mitzvah não é algo que você enxerga as consequências, é algo que você faz. Vai acontecendo por dentro e com o tempo você percebe que mudou. Então, quando a gente tenta enxergar mitzvah como eu vou ter que não pegar o ovo no ninho quando a mãe estiver perto, aí você vai falar, isso é idiotice, no que isso pode melhorar minha alma? Então, não é enxergando essa relação de nexo causal material que você vai conseguir internalizar as ideias. Eu vou dar uma ideia interessante. O Aleph Bet, tá? O Lashon HaKodesh, ele é um código. Da mesma forma que você está rezando em hebraico, seria bom que você estivesse entendendo o que você está fazendo. Mas se você tiver um conceito do que você está rezando, já é uma coisa mais abrangente, é um resumo. Mas se você estiver rezando no hebraico, saiba que, embora você não esteja percebendo, você tem um leitor ótico dentro de você chamado alma, que vai se beneficiar de uma forma igualzinha quando você tem um código de barras e você não consegue entender aquilo, mas bota no supermercado, em frente a um leitor ótico infravermelho, aparece na tela o nome do produto, o peso do produto, o fabricante, a versão em que ele pertence no mercado. Então, assim como é em cima e embaixo, está escrito no Sefer Yetzirah. Então, da mesma forma que o homem emula o Criador, criando robôs e criando uma série de coisas que o Criador criou no mundo, então, da mesma forma que um leitor ótico entende um código de barras que para a gente é imperceptível, tá? O Lashon HaKodesh é um código também que, quando a gente está olhando, está lendo nele, a gente, de uma certa forma, está se beneficiando. Óbvio, não vamos entrar naquela de que basta escanear, basta ler. Não. É melhor do que nada. O ideal é que você leia, que você depois veja a tradução e que depois você se aprofunde, estude e aplique aqueles conceitos. Isso é o pacote completo. Mas por que eu falei que uma mitzvah leva a outra? Eu estou fechando já a lógica. Você começa assim,
Depois você um dia não ia na sinagoga, você passa aí no Shaharit. Depois você passa aí 2 vezes por semana. Depois você começa a entender você começa a entender, não é a palavra melhor, sentir. Você começa a sentir que a tzedakah vale a pena. Aí você estuda aquilo ali. E aí as coisas vão... Olha, isso já estou saindo, tá? Mas, por isso que as perguntas são um pouco não tão boas no momento, porque elas podem fazer fugir do tema. Mas eu tenho certeza que as perguntas vão trazer temas também interessantes. Mas então, por isso que eu fiz toda essa abordagem, porque a lógica, ela é interessante, tá? Mas muitas vezes a lógica é burra, por isso que existem os silogismos, tá? Então, vamos lá. Então, com essa aula de alma, que eu imaginei que fosse a coisa mais palpável, a partir do ponto que eles entendessem e que pudesse levar para aplicar alguma coisa, eu poderia fazer essa estratégia. Então, essa introdução foi para mostrar que esse PPS que está aqui, tá? Ele tem o objetivo de criar um enredamento. Não gosto de falar a palavra armadilha, não. Mas como se criasse uma armadilha, criasse uma condução lógica para que as pessoas, por conta própria, tá, entendessem que aquilo existe e que, a partir do ponto que aquilo existe, aquilo tem um comportamento que é alimentado pelos ditames que nós temos dentro da nossa sabedoria. E que nos levaria a... E com isso, não tem nada contra os goinos. Tá? O mundo vindouro pertence ao judeu e ao não judeu. Só que o não judeu, ele tem que conquistar. E a gente aprende que para o judeu já está assegurado, mas também tem que conquistar. Tá? Mas já está assegurado. Só que ele tem que cumprir 613 mitzvot, entre aspas. Aquelas que podem ser cumpridas. Nós sabemos que muitas hoje não são cumpridas. Tem a ver com o templo, tem a ver com estar na terra de Israel, e assim vai. Eles só precisam de 7. As 7 leis de Noa. Tá? Mas como nós precisamos das 613, nada melhor do que nós termos uma força motriz dentro de nós que nos leve a tentar cumprir as que a gente puder cumprir. Então vamos lá. Aqui Hernani, parou de correr aqui. Ih, já saiu agora. Tá. Obrigado, Hernani. Você quer sentar aqui perto, não? Gente, então olha só. Finalizando. Razão. Pelo método científico, pelas comprovações históricas, matemáticas, físicas e químicas, tá? Pelas ciências naturais, tudo isso que tornou não válido a religião, tá? É isso que vai torná-la crível e séria, e diferente de crendice. Então, fazendo uso da mesma razão, a ciência que alcançou voos bem maiores, evoluindo descomunalmente em todos os campos, ao ponto de alcançar interseções, isso é que é importante fixar, com conceitos milenares da sabedoria judaica, vamos conduzir o raciocínio numa lógica que leve a aproximar-se da conclusão que o modo de vida judaico baseado na essência da Torá é sempre benéfico e atual. Essa identificação, para ser crível, consistente, perene e refutável, deve ser conquistada e não imposta. Então, a ideia da alma leva a isso. Observações, para a gente entrar no PPS. Alguns slides serão passados de forma expedita, tá? Pois eles são mais atinentes àquela garotada de 15, 16 anos, cheia de florzinha, não sei o que lá, que pra gente também é legal, quem não é de cor. E que a gente se leva ao papo de que a gente tem que ser muito assim, e a gente precisa de música, precisa de cor, precisa de alegria. Tá? Mas ela tem dados nessa minha condução que tem a ver com matérias que eles estão estudando, obviamente. Se eu estou querendo comprovar pela ciência, eu tenho que usar coisas que eles estão estudando para cair no vestibular. Tá? Então, quando chegar nessa parte, eu vou falar rápido, a não ser que alguém ache legal, eu posso me ater mais. Bom, Emuná Shelemá, fé completa, não deve ter outra observação. Cadê o Israel? A gente estava conversando sobre isso no outro dia. Emuná Shelemá, só porque a gente falou nisso no outro dia. Emuná Shelemá não deve depender de conceitos tecnológicos. Tá? Haja vista que sua possível invalidação
por outra tecnologia que a substitua, não deve diretamente abalar a confiança e a fé que temos na verdade da Torá. Eu estou usando a tecnologia com base naquela estratégia de que, se foi a tecnologia que afastou, vamos usar a tecnologia para aproximar. Mas quem tem fé não precisa de nada disso. Tá? Isso, então, é para aquele público-alvo. O que se observa aqui, até porque, gente, a ótica, por exemplo, antigamente, era baseada na tecnologia corpuscular da luz. Tá? Se imaginava que a luz eram partículas e com isso se explicava que ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Igualzinho na sinuca. O cara bate aqui e vai ali porque sabe que o ângulo que bateu é o ângulo que sai. Depois de muito tempo, certas grandezas não conseguiam mais ser explicadas através disso. Aí falaram, caramba, então a luz não existe, o que é? Se descobriu que isso existe sim, mas em certas características a luz é quântica. Então ela já tem outras características além daquela de material e viu-se que ela é um pacote de energia. Né? Então, se a gente está explicando, baseado na teoria corpuscular, ela cai, não tem mais fé, aquilo ali não existe. Não. Normalmente, quando uma teoria cai, vem outra mais abrangente, que explica a mesma coisa com outros comportamentos. O que se observa aqui, então, é um despertar, gente, visando quem até hoje, por nada, se deixou convencer e foi bombardeado pela pressão do mundo secular com conceitos aparentemente contraditórios. Lembremos que, mais do que abordar um tema, estamos abordando um projeto de aproximação, tá? Chamamento, que também pode reforçar ainda mais o conceito daqueles que já vivem sua emuná shelemá. A apresentação é extensa e pedirá uma sequência de aproximadamente 3 ou 4 apresentações. Então, aqui, às 9h05, acabou a introdução. Vamos entrar, então, pelo menos no início do que seria a aula de aulas. Então, vocês entenderam que é um projeto. Agora eu vou passar a aula que eu passo para eles. Mas aquilo que vocês acharem chato... Oi? Agora que vocês acharem... O projeto é isso, é estratégia. Eu já te falei o projeto. Agora ele vai estar embutido nessa aula de aula. Tudo que aparecer chatinho, tudo que aparecer coisa de criança, tudo que aparecer coisa muito de ciência, matemática e física, é porque eu preciso usar essa linguagem para que essa linguagem convença de que ela tem fé. De que ela está falando a mesma coisa que a Torá fala. Tá? Então vamos lá. Meu querido, agora eu quero entrar no PPS. Vamos ver se na outra aula, na outra palestra, eu vou falar aula do professor, a gente consegue projetar. Tem filme para ser visto. Tem um filme de física quântica, tem um filme de EQS, experiência de quase morte, as pessoas falando coisas que aconteceram com ela, e tem no mundo. É essa a ideia que eu estou querendo. Tá? Aqui, pode ser na próxima quinta e na outra quinta, e assim vai. Talvez não possa ser mais do que 3 quintas, porque aí acabam as minhas festas no IS e minha outra quinta. Não, mas é quinta de manhã, de noite bem, não tem problema. Eu fico acordado de 4 da manhã, meia-noite. Tem que descansar a voz. Não, minha voz, felizmente, está valendo. Vamos lá. Quer ligar o... Agora é só ligar? Tá, e para voltar... Beleza. Vamos até fazer o seguinte. Conceito. Nós vamos ser livres pensadores. Acabou. Já filmei a começo.